Olá pessoal, estamos de volta, graças a Deus, e neste vídeo nós estaremos dando continuidade nesta minissérie sobre a besta do Apocalipse. Só lembrando que nos dois primeiros vídeos nós abordamos ali sobre quem é a besta do Apocalipse de um modo geral, e vimos também no primeiro vídeo que são três bestas citadas no livro de Apocalipse. Já no segundo livro, nós abordamos sobre a besta que sobe do abismo e pudemos descobrir que esta besta ela corresponde a todo o poder de Satanás que está engajado contra a igreja, que é o corpo de Cristo. Porém, antes de darmos continuidade ao assunto de hoje, eu preciso fazer um breve comentário sobre o Apocalipse. E a questão é: se nós não tivermos uma visão global da Bíblia, nós não entenderemos o Apocalipse. E se nós não tivermos uma certa visão ou um certo conhecimento da história, nós também não entenderemos o Apocalipse. Porque o Apocalipse está nos prevendo e nos advertindo sobre fatos que acontecerão, sobre aquilo que vai acontecer no futuro. Porém, as figuras que são usadas aqui, elas arremetem para fatos que já aconteceram. Como disse Salomão, o que é, já foi, e o que será está pautado em cima do que é. Assim também é o Apocalipse e assim também é o modo que nós temos que olhar para a história. Temos que voltar na história, entender as linguagens, as figuras que estão sendo usadas aqui, para nos situarmos, em meio a esse contexto e entendermos como que as coisas serão no futuro. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 13 e o versículo 1. Diz assim, ó: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O apóstolo João, ele teve essa visão de uma besta que emergiu do mar. Se nós olharmos na Bíblia, mar significa povos, multidões. E esta besta que emerge do mar, como já falamos anteriormente, ela corresponde a um sistema político. Por isso que fala que ela tinha 10 chifres. Em Apocalipse 17 e 12, diz que esses 10 chifres, eles significam 10 reis, correspondem a 10 reis. E as diademas ali, com certeza, está falando de 10 coroas. Mas essas cabeças, o que são? Pois bem, essas 7 cabeças, elas correspondem a 7 reinos. Eu estava fazendo uma pesquisa ainda ontem e descobri algo muito importante, que geograficamente falando, já é admitido que existem 7 continentes no mundo. Vamos vê-los? O primeiro é o continente América do Sul, o segundo América do Norte, o terceiro é Ásia, o quarto África, o quinto Europa, aí vem a Oceania e a Antártida. E sendo assim, fica-nos mais fácil identificar que trata-se de 10 reis que governarão o mundo a partir deste corpo bestial que é formado por pessoas, por esses membros que se aliançarão com esse governo mundial. Vamos retornar ao texto de Apocalipse capítulo 13. Vamos no versículo 2 agora, diz assim, ó: A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse versículo 2, ele é uma repetição daquilo que Daniel profetizou no capítulo 7. Agora, o interessante aqui é que o versículo 2 de Apocalipse 13 está usando os mesmos animais, a mesma linguagem ou as mesmas figuras que foram usadas por Daniel no capítulo 7 do seu livro. Isto só nos comprova que Deus está querendo nos alertar sobre aquilo que acontecerá, porém ele está sinalizando sobre fatos que já aconteceram. Agora, eu quero trabalhar o capítulo 2 de Daniel, porque eu entendo que o capítulo 2 de Daniel, o capítulo 7 e o capítulo 13 de Apocalipse são textos correlatos. Porém, eu entendo que ficará mais fácil para nós olharmos ali para o capítulo 2, no que diz respeito ao sonho do Nabucodonosor que ele teve e que Daniel o interpretou. Vamos ao texto?
Eu não vou lê-lo aqui porque senão serão muitos versículos, são 49 versículos nesse texto do capítulo 2 de Daniel. Mas uma tomada geral ali do texto é que o rei Nabucodonosor, ele sonhou com uma estátua. E essa estátua, ela é dividida exatamente em 7 membros, né? O primeiro membro citado ali é a cabeça, que é de ouro. Daí nós temos ali o peito e os braços, que são de prata, o abdômen e o quadril, que são de bronze, as pernas de ferro e os pés, metade barro e metade ferro. Então vamos ver aqui quais são os 7 reinos que estão representados na estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. São eles o Império Babilônico, os medos e os persas, os gregos e os romanos. Até aqui nós temos a cabeça, até aqui nós temos o peito e os braços, e aqui também nós temos o quadril e o ventre, né? O Império Romano ele vai repetir numa segunda fase, num segundo período, passando para as pernas de ferro, que é quando os romanos rompem com essa aliança com os gregos e assumem o governo mundial. Então aí vem o período das pernas de ferro. Mas que quando chega nos pés, que é metade barro e metade ferro, aí nós temos um 7º reino em questão, que é a religião, porque o barro, a besta que emergiu da terra, né, ela está nessa parte de barro, porque isso aponta para a religião da época, que era o judaísmo. O judaísmo que perseguiu e que crucificou Jesus. O judaísmo da época que se aliançou com o Império Romano, que é o período ali dos pés. Essa revelação do rei Nabucodonosor só nos confirma que esse corpo é o mundo e que o mundo será dividido em 7 reinos, mas que no final desse governo, ou seja, a última fase desse governo, será o momento em que a religião vai se associar com a política, e aqueles que não aderirem a esses 2 sistemas serão perseguidos. Porém eu pergunto, quem não vai se aliançar a esse sistema? Qual será o corpo que não vai se aliançar a esse sistema, senão a igreja, que é o corpo de Cristo? É por isso que eu digo que serão somente aqueles que estão firmados em Jesus e que fazem parte do corpo de Cristo, que não se aliançarão nem com o sistema religioso e nem com o sistema político. Como diz lá em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que não vos torneis cúmplices dos seus pecados. Eu poderia falar mais sobre esse assunto, há muito ainda o que ser explorado, mas eu vou encerrar por aqui. Mas eu peço que o Senhor esteja iluminando o entendimento de cada um de vocês, e espero também que esse vídeo tenha sido útil. E no próximo vídeo falaremos sobre a besta da terra. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.